Meus queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Hoje, lição de número 5, Jesus é Deus. Nossa lição está dividida em 3 tópicos principais, que são a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Segundo, a heresia que nega a divindade de Jesus. Terceiro, implicações do arianismo na atualidade. Nosso texto áureo se encontra em João capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A verdade prática diz que a divindade de Jesus está muito clara e direta na Bíblia, além de ser revelada no seu ministério terreno, na manifestação dos seus atributos e obras divinas. A palavra-chave é Emmanuel. Emmanuel significa Deus conosco. Primeiro ponto, a doutrina bíblica da divindade de Jesus. Primeiro subtópico, Jesus é Deus. O Novo Testamento ele é direto quanto à natureza divina de Jesus. João 1, que é o nosso texto áureo que nós lemos, diz assim: e o verbo era Deus. Então está muito claro, muito nítido sobre isso. O verbo aqui está falando da palavra, está falando da barra, está falando de Jesus. Então, João capítulo 20, versículo 28 também diz assim: Tomé vai estar respondendo aqui, né? Ao que Tomé lhe respondeu: Senhor meu e Deus meu, falando a respeito de Jesus. Então o próprio apóstolo Tomé está reconhecendo Jesus como Senhor e também como Deus. E também Tito, capítulo 2, versículo 13, na versão Nova Almeida Atualizada, diz assim: e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador. Grande Deus e Salvador Jesus Cristo. Não está dizendo que são duas pessoas. Está falando que esse nosso grande Deus é o Senhor, é o Salvador Jesus Cristo. Também 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 1, na Nova Almeida Atualizada, diz: aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Salvador, na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Nosso Deus e Salvador. Ele é o nosso Deus e é também o nosso Salvador Jesus Cristo. Mais um ainda, 1 de João capítulo 5, versículo 20, na Nova Almeida Atualizada. Nova Almeida Atualizada é a versão que eu estou falando para você aqui, tá? E nós estamos naquele que é o verdadeiro, em seu Filho, Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. Está falando de quem? Do Pai? Não, está falando do Filho. O Pai também é verdadeiro Deus, claro. Mas aqui nessa lição nós estamos tratando do Filho, que Jesus é Deus, não é? Em seu Filho Jesus Cristo. Este quem? Jesus é o verdadeiro Deus e ele também é a vida eterna. Segundo subtópico, seus atributos absolutos. Atributos são as perfeições próprias da essência de Deus. Então tem os atributos comunicáveis e os atributos incomunicáveis. Ou seja, os incomunicáveis são chamados de absolutos. Ou seja, é exclusivo da divindade, é exclusivo de Deus. Eu não posso ter esses atributos, você não pode ter esses atributos, somente os comunicáveis. Quais são esses atributos absolutos ou incomunicáveis? Onipotência, eternidade, onisciência, onipresença. Então, onipotência. O que é onipotência? Tem todo o poder, ou seja, ele é todo poderoso. Mateus 28, 18 diz assim: e chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ou seja, Jesus é onipotente. Efésios 1, 21. Essa lição vai ter bastante versículo, tá? Efésios 1, 21. Acima de todo principado e poder e potestade e domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Qual o nome que é esse? É o nome de Jesus. Então está acima de todo principado, potestade, poder, domínio. Todo nome, está acima de todo nome. Apocalipse 1, 8 também diz, palavras do próprio Jesus: eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, e que era, e que há de vir, o Todo-Poderoso. Jesus está dizendo que Ele é o Todo-Poderoso. Ele era, Ele é, e Ele há de vir, e que Ele é o Todo-Poderoso. Eternidade. O que significa eternidade? Que não teve começo e também não vai ter fim. Isso é eternidade. Isaías 9,6 diz assim: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e chamará o seu nome: Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Se você prestar atenção, ele não é somente eterno, mas ele é o Pai da eternidade, ele é o Criador da eternidade. Então Jesus, ele é eterno. Miqueias capítulo 5, versículo 2. E tu, Belém Efrata, posto que pequena entre os milhares de Judá,
De ti me sairá o que governará em Israel, e cujas saídas são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Está falando de Jesus, é uma profecia a respeito dele. Hebreus capítulo 13, versículo 8, diz assim: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente, ou seja, não é só para frente, eternidade é para frente e para trás, não é? Por toda a eternidade ele é o mesmo. Aí o nosso texto óreo, João 1:1, novamente, vamos repetir aqui: no princípio era o verbo. Olha só, indica que ele já existia antes mesmo da criação com o Pai, lá de Gênesis capítulo 1, versículo 1, que diz: no princípio criou Deus os céus e a terra. Então aqui, ó, no princípio era o verbo, o mesmo princípio de Gênesis 1:1, está dizendo que o verbo já existia, e na verdade na continuação vai dizer que todas as coisas foram criadas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Vai estar mais para baixo aqui na lição. Onipresença, mais um atributo de Deus aqui. O que é onipresença? Pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mateus 18, Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo? Sim, com certeza, Jesus pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. Mateus 18, 20. Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Pensa bem, 2 ou 3 reunidos no nome dele aqui no Brasil, 2 ou 3 reunidos no nome dele lá na Europa, 2 ou 3 reunidos no nome dele lá na Ásia ou em qualquer lugar do mundo, e ele vai estar presente em todos esses grupos. Pensa bem, então ele é onipresente. Jesus é onipresente. Mateus 28, 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Palavras do próprio Jesus. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Como é que ele pode estar conosco todos os dias? Como é que ele pode estar comigo todos os dias e com você todos os dias, se nós estamos em lugares separados? Somente através da sua onipresença. Mais um atributo: onisciência. O que é onisciência? Conhecimento perfeito e absoluto que Deus possui de todas as coisas, de todos os eventos, de todas as circunstâncias, por toda a eternidade, seja a eternidade passada, seja a eternidade futura. Então Jesus possui esse atributo, onisciência, saber todas as coisas, ter o conhecimento de todas as coisas. Mateus 17, 27. Mas, para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca, encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Jesus estava falando com Pedro, porque Pedro questionou ele sobre os impostos, porque Pedro estava sendo questionado sobre os impostos, se eles pagavam impostos ou não, se o mestre dele pagava imposto ou não. Jesus falou para ele: ó, vai lá. Antes que Pedro perguntasse qualquer coisa para ele, Jesus falou assim: vai lá, pesca um peixe. O primeiro peixe que você pegar, olha o conhecimento, olha a onisciência. O primeiro peixe que você pegar, você vai tirar uma moeda da boca dele, vai tirar um estáter, e você vai pagar o imposto por mim e por você. Pronto, vai calar a boca de todo mundo que está questionando. João capítulo 1, versículo 47 e 48 diz: Jesus viu Natanael vir ter com ele e disse dele: eis aqui um verdadeiro israelita, em quem não há dolo. 48, disse-lhe Natanael: de onde me conheces tu? Jesus respondeu e disse-lhe: antes que Filipe te chamasse, eu te vi, estando tu debaixo da figueira. Isso é onisciência, sabe todas as coisas. E João 2, 24 e 25 diz: mas o mesmo Jesus não confiava neles, porque a todos conhecia, e não necessitava de que alguém testificasse do homem, porque ele bem sabia o que havia no homem. Jesus sabe o que há em mim, Jesus sabe o que há em você, através da onisciência. João 4, 17 e 18 diz assim: a mulher respondeu e disse: não tenho marido. Jesus disse-lhe então: disseste bem, não tenho marido, porque tiveste 5 maridos, e o que agora tens não é teu marido. Isto disseste com verdade. Pensa bem, a mulher não conhecia Jesus, mas Jesus conhecia a mulher através da onisciência, porque eles nunca haviam se visto antes. A mulher, quando conversava com Jesus, ela disse: não tenho marido. Jesus já sabia da vida dela através da onisciência. Muito bem, você disse muito bem, você tem um marido agora que não é teu, e você teve outros 5 maridos, né? Então olha só, Jesus conhece, Jesus é onisciente. Mais 2 versículos, João 16, 30. Agora conhecemos que sabes tudo, e não precisas que alguém te interrogue, por isso cremos que saíste de Deus. E João 21, 17 também diz assim: disse-lhe terceira vez: Simão, filho de Jonas, está falando com Pedro aqui, amas-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: amas-me? E disse-lhe: Senhor,
tu sabes tudo. Então, peraí, o apóstolo Tomé disse que Jesus sabe tudo, reconheceu Jesus como Deus, como Senhor. Agora aqui Pedro está reconhecendo que Jesus é onisciente, que ele sabe tudo. Disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. O resumo desse primeiro tópico diz que a Bíblia demonstra claramente a natureza divina de Jesus Cristo, bem como os seus atributos. Que atributos que a gente acabou de falar aqui: onipresença, onisciência, onipotência e eternidade. Esses são os atributos incomunicáveis, que são atributos próprios de Deus. Nós não podemos ter esse tipo de atributo. O segundo tópico fala sobre a heresia que nega a divindade de Jesus. O primeiro ponto vai falar sobre arianismo, mas os primeiros a negarem a divindade de Jesus foram os ebionitas, depois foram os monarquianistas dinâmicos e depois veio o ário, tá? Que é o do arianismo aqui. Então, quem eram os ebionitas? É uma seita judaico-cristã que surgiu lá no primeiro século. Eles acreditavam em Jesus como sendo o Messias prometido, porém ele era um homem comum, filho de José e Maria, e eles também negavam a divindade e o nascimento virginal de Jesus, já que era filho de José, então não era eles não acreditavam que era um nascimento virginal. Os monarquianistas dinâmicos, eles também eram conhecidos como adocionismo. Então eles negam a divindade de Jesus, eles defendem que Jesus era homem e que foi adotado por Deus. Aí eles não sabem quando, se foi no batismo, na ressurreição ou na ascensão, mas ele foi adotado por Deus. E o arianismo, que o próprio ponto vai falar, é a principal heresia que abalou os fundamentos da igreja. Ela vem de Ário, né, como nós já dissemos, que era um homem de Alexandria, e começou a partir de 318 depois de Cristo. O que eles faziam? Eles negavam a divindade de Cristo, eles consideravam Cristo como um Deus de segunda categoria, o Pai, o Filho, então um Deus de segunda categoria. Ário também rejeitava a eternidade do Verbo, ou seja, Jesus não era eterno, embora defendesse a sua existência antes da encarnação. Ele existia antes da encarnação, porém ele não era eterno, ele foi, em algum momento ele foi criado. Então ele recusava também que fosse ele eterno junto com o Pai, insistindo na tese de que o Verbo foi criado como primeira criatura de Deus. Então a palavra de ordem arianista era: houve tempo em que o verbo não existia. Essa era a palavra deles. Aí vem o segundo subtópico, que fala sobre as suas explicações. Ário e seus seguidores, eles pinçavam as escrituras em busca de algumas passagens bíblicas para dar sustentação às suas crenças. Então, primeiro, eles tinham as crenças, eles tinham a forma deles de acreditar, depois eles pegavam a palavra de Deus e pegavam alguns pontos específicos, alguns versículos, para poder corroborar com a tese deles. Olha aqui, o Provérbios 8:22 na Septuaginta. O que é Septuaginta? É a tradução grega da Bíblia Sagrada, tá? Então toda a Bíblia Sagrada em grego. Provérbios 8:22 diz assim, o Senhor me criou no princípio dos seus caminhos. Então eles usavam esse versículo dessa forma, nessa tradução, para poder dizer que Jesus em algum momento foi criado. Claro que esse versículo está falando da sabedoria, só que se você ler todo o contexto, você vai entender que a sabedoria aqui é uma pessoa, e claro que se você entender o contexto também, você vai saber que essa pessoa é Jesus. Então tudo isso eles entenderam, porém eles quiseram usar essa palavra criou como se Jesus houvesse sido criado em algum momento, ou seja, não era eterno juntamente com o Pai. Aí tem também outro versículo, Colossenses 1,15, que diz assim: o qual é imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Então, o fato de se chamar primogênito significa que ele foi também criado segundo o arianismo, tá? Daqui a pouco a gente já vai explicar também. E João 17,3, que diz assim: esses aqui são versículos pinçados, tá? Para corroborar com a teoria deles, com a crença deles. Tá? E a vida eterna é esta: que conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, ficou claro o entendimento deles? O Senhor é o Deus verdadeiro e o teu Filho Jesus a quem o Senhor enviaste, como se fosse um Deus menor. Então vamos lá, com isso eles ignoravam todo o pensamento bíblico, já que a Bíblia não são formadas de pequenos versículos, ela é todo um composto e que defende a eternidade e divindade de Cristo. João capítulo 1,
versículos de 1 a 3. O versículo 1 é o nosso texto áureo, texto áureo, ou seja, nosso texto de ouro. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele e sem ele nada do que foi feito se fez. Então está muito claro para nós que Jesus é eterno assim como o Pai e é também Deus da mesma forma que o Pai. O terceiro subtópico diz assim: como solucionar essa controvérsia? Agora sim, nós vamos entrar na dificuldade, né? A palavra criou lá em Provérbios 8, 22, tem ela aqui? Está aqui. A palavra criou da Septuaginta, criar ali é opcional, porque o verbo hebraico nessa passagem é o caná. Caná significa o quê? Ali eu deixei resumidinho, tá? Deixei bem mastigadinho, mas o que significa caná? Significa obter, significa adquirir, significa criar, mas criar a partir de algo existente. Isso significa ali, em Provérbios 8, 22. Agora, qual que é o verbo para criar a partir do nada? É isso aqui, bará, criar a partir do nada. Tá claro? Ali não traz bará, ali traz caná. Então, criar ou trazer existência a partir do nada significa bará. E bará você vai encontrar lá em Gênesis capítulo 1, versículo 1. No princípio criou Deus, ou seja, Deus ele criou, todas as coisas foram criadas por ele. Jesus criou todas as coisas a partir do nada, não tinha nada e ele criou tudo a partir do nada. Aí é esse verbo bará. Então, quando se cria a partir de alguma coisa, é o verbo caná, é diferente, tá bom? Então, Colossenses 1,15, então essa parte já está resolvida, não é? Vamos para Colossenses 1,15. Diz que Jesus é o primogênito de toda a criação, não o primogênito de Deus. Então ele não é filho de Deus no sentido de ter saído de Deus, não. Eles fizeram um acordo, em algum momento fizeram um acordo e fizeram essa divisão entre Pai, Filho e Espírito Santo. Mas os três são iguais em poder, em eternidade, em tudo. Então a palavra prototokos, está aqui. Prototokos, falei errado, né? Prototokos, primogênito, primeiro e também chefe. Ela foi usada pelos escritores sagrados no sentido de importância, no sentido de prioridade, no sentido de posição, no sentido de primazia e também de preeminência. Então, prototokos no sentido de primazia. Então vamos ler o versículo de novo, só que agora vamos ler dentro do contexto dele também, Colossenses 1,15 até o 18, só para poder entender melhor. Não adianta pensar só um versículo, porque senão vai dar dúvida mesmo. Agora Colossenses 1,15 ao 18 diz assim, o qual é a imagem do Deus invisível, está falando de Jesus, é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Se ele é o primogênito, então ele foi criado. 16, porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Ele criou todas as coisas e foi criado para ele, foi criado por ele e para ele. Peraí, se ele criou todas as coisas, como que ele foi criado então? Aí é que está o problema, está vendo que já começa a ter dificuldade? 17, e ele olha a palavra que é utilizada aqui, ele é antes de todas as coisas, então ele não existe, ele olha a diferença de existir. Existir é tudo aquilo que foi criado. Ele é do verbo ser. Quando ele diz assim, eu sou, ele existe por si só. Então ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas subsistem por ele. Então peraí, ele criou todas as coisas e ele mantém todas as coisas até o dia de hoje. E o 18 também, para a gente fechar com chave de ouro. E ele é a cabeça do corpo, da igreja. É o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha preeminência ou primazia, como preferir. Em tudo ele tem que ter a primazia. Pronto, ficou claro para você? Então, ou seja, Jesus encarnado, ele tem a primazia na criação. Ele é a imagem do Deus invisível. Por quê? Porque ele é Deus. Então, conhecer a Deus é o mesmo que conhecer a Cristo. Então, em virtude do quê? Da unidade de natureza do Pai e do Filho. Então, João 17,3. E a vida eterna é essa, que te conheçam a ti só por único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviasse. Reconheça como Deus verdadeiro ambos, tá bom? Por isso que tem um ezinho assim, é um artigo, é um verbo de ligação. É isso, não sei se mas ele liga, esse ezinho aqui ele está ligando, ou seja, ele está dizendo que Deus, está reconhecendo como Deus, o Pai, como verdadeiro, e Jesus também está ligando, tá? E Jesus também como Deus verdadeiro. E João 10,30, se você quiser tirar a dúvida, diz assim, eu e o Pai somos um, palavras de Jesus, eu e o Pai somos
um. Pronto, então é a mesma natureza, não tem como negar. O resumo desse tópico diz que Ário negava a divindade de Cristo e o considerava como um Deus de segunda categoria. Ário fazia isso, nós não, tá? Terceiro tópico fala sobre implicações do arianismo na atualidade. Primeiro subtópico, a tradução do Novo Mundo. Então, a exemplo do arianismo, existe um movimento religioso que usa a Bíblia fora do contexto por meio de uma versão exclusiva das Escrituras, ou seja, eles fizeram uma tradução, na verdade eles fizeram alterações para que as Escrituras fossem benévolas para eles, tá? Denominada tradução do Novo Mundo, trata-se de uma versão tendenciosa. Veja alguns exemplos das falsificações. João 1:1, que é o nosso texto áureo, só que aqui já modificado. E a palavra era um Deus. Se você prestar atenção, são duas coisas aqui. Está escrito Deus com D minúsculo na tradução do Novo Mundo. E o texto correto e a palavra era Deus. Então, peraí. Então, eles acrescentaram aqui a palavra um. O que significa? Se esse é um, então existem outros. Então, e a palavra era um Deus. Então colocou o um e também colocou o Deus com D minúsculo, dizendo que esse Deus é um Deus menor. Ou seja, existem outros deuses menores também, já que ele é um deles, né? Mas o correto e a palavra era Deus, e o verbo era Deus, dependendo da sua tradução. Tito capítulo 2, versículo 13, o texto sagrado declara da maneira correta: grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Então, peraí. Grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo está falando da mesma pessoa, está falando que Jesus Cristo é Deus. Aí 2 de Pedro 1:1 também diz assim, nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Está dizendo que que Jesus Cristo é Deus. Então essas passagens elas falam textualmente que Jesus é Deus, que não deixa dúvida. Agora, o que diz na tradução do Novo Mundo? Do grande Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo, ou seja, está dizendo que são duas pessoas diferentes e está colocando Jesus abaixo. Agora, e 2 de Pedro, do nosso Deus e do Salvador Jesus Cristo. Prestou atenção que como duas letrinhas pode fazer toda a diferença no texto? Então, do nosso Deus e do nosso Salvador Jesus Cristo. Acrescentaram do nos dois textos aí. O que aconteceu? Como ficaram como pessoas distintas, como pessoas diferentes e colocando Jesus abaixo de Deus. Então eles mudaram o texto sagrado para desvincular a divindade de Jesus, para dizer que Jesus não é Deus. Mas o texto foi alterado. Se você pegar a tradução original, não tem como fazer isso. Não existe esse do no texto. Segundo subtópico era sobre os movimentos orientais. Então, nenhum dos movimentos orientais reconhece a divindade de Jesus. Então, para alguns, eu não vou falar nome de religião nenhuma, tá? Para não atacar ninguém. Então, para alguns, não existe trindade e nem Jesus. Para um outro determinado movimento, ele nega a divindade de Jesus, ele não acredita que ele seja o Salvador, mas ele vê como um mero guia espiritual em uma das suas inúmeras encarnações. E o terceiro subtópico fala sobre outros grupos. Então, o Jesus do Alcorão é um mero mensageiro. Ele não é reconhecido como Deus, nem como Filho de Deus, nem como Salvador, nem morreu na cruz e nem ressuscitou também. Esse é o Deus que está, o Jesus que está lá no Alcorão. As religiões reencarnacionistas, elas recusam a deidade absoluta de Jesus e a sua ressurreição dentre os mortos, e também não reconhecem a sua singularidade, ou seja, o Jesus deles não passa de mais um médium, o médium, sabe, aquele que recebe, e também um dos seus grandes mestres e filósofos. Porém, a Bíblia nos mostra que Jesus é muito mais, ele é Deus na forma humana. Efésios 1:21 diz assim: acima de todo principado e poder e potestade, domínio e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. Este é o nosso Jesus, este é o nosso Deus, este é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Romanos 9:5 também, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém. Tem como negar a divindade de Jesus depois principalmente desse versículo aqui? Dos quais são pais, dos quais é Cristo segundo a carne, o qual é sobre todos,
Deus bendito eternamente. Amém. O resumo desse tópico diz que grupos religiosos negam a divindade de Cristo, alterando o texto sagrado, alterando a palavra de Deus. E a conclusão diz que somente Deus pode salvar, somente Ele é o Salvador. Peraí, somente Deus pode salvar? Somente Ele é o Salvador? Então vamos ler Isaías 45, 21. Anunciai e chegai-vos e tomai conselho todos juntos. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde então o anunciou? Porventura não sou eu o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Então só Deus pode salvar. Quem veio morrer na cruz aqui foi o Deus chamado Jesus, não é isso? A pessoa de Cristo. Então se o Senhor Jesus ele não é Deus, logo não pode ser salvador, porque só Deus pode salvar. Então negar a divindade de Jesus é negar a própria salvação. Amém, queridos? Deus abençoe sua vida, sua saúde, seu ministério, suas finanças e até a nossa próxima aula, se assim Deus nos permitir.